A Torto e a Direito, um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Muito boa tarde, bem-vindo ao A Torto e a Direito. No programa desta semana contamos, como habitualmente, com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal para analisar temas da atualidade dos últimos dias. E hoje vamos voltar a falar de vacinas, mas já lá vamos. Para já, as notas de abertura. Alberto Magalhães, boa tarde, bem-vindo. Destaques no início deste programa. Boa tarde, caros amigos, caros ouvintes. Duas notas de abertura, ver se eu consigo ser rápido. A primeira é muito importante e a segunda também. A primeira é o seguinte: o Expresso, ou alguém do governo, superou ao Expresso, e o Expresso publicou, que o António Costa, o nosso primeiro-ministro, quer investir de novo contra a Constituição. Só e mais nada. Isto é, o governo pretende aprovar, ou diz que pretende aprovar uma lei especial que o autorize a intervir mais rapidamente nas restrições sanitárias em caso de descontrole localizado da pandemia, sem precisar do decreto de estado de emergência. Isto é, quer violar o artigo 19º, de novo, da Constituição da República Portuguesa. Eu gostava de saber o que é que dirá o João Ferreira, que andou a fazer campanha eleitoral como zeloso defensor da Constituição, ou a Ana Gomes, que andou a gritar contra o perigo, o perigo inconstitucional do Chega, ou o que dirá o Bloco de Esquerda e o PCP, e o PSD, e o CDS, e a intervenção, a Iniciativa Liberal, e o que dirão os socialistas mesmo, e o que dirá o Presidente da República, distinto constitucionalista. Esta é a primeira nota que eu queria deixar aqui. A segunda nota então? É muito rápida. É para dizer que a saúde mental dos mais novos está cada vez mais em risco e nós temos que começar a pensar no que fazer para minorar esses riscos e a perturbação que a pandemia está a causar nos mais novos. Eu quero destacar 3 problemas. Perturbação do desenvolvimento na primeira infância, o uso de máscaras nas creches e nos berçários, quando sabemos que o diálogo do bebé com os cuidadores é fundamental para, e é fundamentalmente não verbal e é fundamental para o desenvolvimento do bebé. Não há nada pior para um bebé do que não ler na cara do cuidador resposta aos seus anseios e aos seus sorrisos e ao seu choro, etc. O segundo problema é que nós temos 2 anos de pisca-pisca na escola e isto, eu neste já falei, já tenho falado, é o problema da aprendizagem da leitura, da escrita e da matemática, que com pisca-pisca não vai lá com certeza de forma harmoniosa. E o terceiro problema, que tem sido pouco falado, até porque dá a impressão que é uma desculpa para o abandalhamento do confinamento, é que os mais novos, neste caso estou a pensar nos adolescentes e nos jovens adultos, com as hormonas aos saltos, e que vem perturbado o processo de socialização com pares, ou seja, o isolamento social cai sobre eles, mas não só o isolamento, é que temos que pensar que apesar de a sexualidade andar um bocadinho reservada já antes da pandemia, nas camadas mais novas, neste momento o que lhes dizem é castidade ou morte. Não sei se estão a ver. Uhum. E isto pode dar ou revolta, e nós estamos a ver cada vez mais revoltas nas ruas por essa Europa fora e não só, ou depressão. Sim. Muito Portanto, bem. Nada de namoros, nada de encontros casuais. Isto é pior que a SIDA, porque na SIDA ainda se podia usar preservativo. Alberto Magalhães com as notas alargadas de abertura. Vamos para o Bento Anastácio. Destaques no início do programa de hoje. Bento, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, e boa tarde a quem nos ouve e a quem conversa regularmente aqui. Eu vou pegar desde o início desta questão pandémica, venho a levantar a questão do que vem aí e o que está escondido e as questões sociais e as questões económicas que aí estão. Ora, saiu ontem
o boletim do Instituto de Emprego, do INE, e temos a seguinte estatística. O aumento do desemprego foi de 37% em fevereiro em relação a fevereiro do ano passado. Portanto, isto é só o primeiro cheirinho do que aí vem. Portanto, porque só temos, de facto, um mês para fazer contas e nós começamos a fechar em março. Portanto, os números mais a sério virão para o próximo boletim. Dizer que, por exemplo, no Algarve o aumento do desemprego foi de 70,6% e em Lisboa e Vale do Tejo 52,9%. Isto é só para início de conversa. Agora imaginemos o que virá a seguir quando acabar os layoffs, quando acabar os subsídios de desemprego a estas pessoas que já estão há um ano a receber subsídio de desemprego, e ele vai acabar, portanto, e não há nenhum apoio social previsto, portanto, vamos ter muitos problemas e, já que estamos em época pré-pascal, a procissão ainda vai no adro. Ou por outra, mais propriamente, devem estar ainda só a arrumar o andor. Ora, nós estamos em ano de autárquicas. Foi há pouco tempo apresentado o candidato do PSD, agora a coligação PSD-CDS, e teremos que um dia destes falar sobre estas coisas, mas está uma pré-campanha coitadinha, tristinha, sem nada. Nós temos um executivo débil, que tem uma oposição paupérrima, e não só pela posição política, mas pronto, aquela coisa que suporta o governo também é importante, portanto obriga a que haja algum decoro na forma como se trata quem suporta o governo, mas depois disso aparece uma coisa que me deixa sobretudo indignado enquanto cidadão, que é o brincar-se aos movimentos de cidadania e às candidaturas à Câmara Municipal. Eu acho muito bem que se façam, mas que sejam feitas com rigor e, sobretudo, com ética política, para que não seja mais do mesmo. E só mais uma frase, lembrar ao Alberto o que eu disse aqui logo no início da pandemia sobre as liberdades individuais, as liberdades constitucionais e o que para aí vinha. Tu é que crias confinamentos sem estado de emergência. Não. Sem cobertura constitucional. O que o Costa quer é outra coisa. Muito bem, obrigado, Bento. Ricardo Freixiel, boa tarde, bem-vindo ao programa desta semana. Destaques na abertura desta Torta e Direito. Que notas traz? Boa tarde, Luís Matias. Boa tarde, Alberto Magalhães, Bento Anastácio. Boa tarde, Alberto Ouvintes. Alberto Magalhães, eu não tinha pensado na pandemia ainda nessa vertente da comunicação ao nível do namoro. Eu julgava que entra dentro do mesmo conselho, que a coisa que era mais ou menos livre, não sabia as restrições. Mas aí depende muito de cada um também, da vontade de todos, dos dois e não sei o quê. Portanto, não há lei que nem há pandemia que corta essa... Não, mas há pandemia, então para mim queria cercas sanitárias. Está bem, mas agora não podemos uma coisa são namoros estáveis. Uma coisa são namoros estáveis. Exatamente, tem que ser restrito. Razão tem o candidato do Chega a Lisboa, vamos lá que é acabar com essa coisa de andar todos ao molho. Promiscuidades não. Nota de abertura. Isto quando nós ficamos para o fim, ou ficamos melhor ou ficamos pior. Eu queria dar aqui um toquezinho nas autárquicas e na Câmara Municipal de Évora e o vento pumba. Se fosse lá à frente. Bom, eu recebi anteontem na minha casa uma informação semanal da Câmara Municipal de Évora, distribuição gratuita, número 5, eu não sei se isto é descontinuado, se não chega sempre à minha casa, se como é que é.
Não sei se isto também se tem alguma coisa a ver com as autárquicas estarem mais ou menos Não próximas, tem nada a ver não. com as autárquicas, Bom, Ricardo. esta coisa entrou-me em casa e não é hábito entrar-me em casa, não sei qual é a periodicidade da publicação. É quadrienal. Não sei qual é a periodicidade. Quadrienal. Bem encadernado, com um bom aspecto gráfico. E peço embora, para além do editorial do presidente, que eu não li, de facto, porque também não tive muito devagar, mas na diagonal olhei aqui para uma série de boas intenções relativamente à vida futura na cidade de Évora. Sustentabilidade, alternativas energéticas, energeticamente sustentado, mais uma série de intervenções a nível do aqueduto, das alterações climáticas, imagine-se. Bom, tudo isto, tudo bem, entre outras coisas, e isso, oxalá que este manual de boas intenções possa ser cumprido e que se possa dar início a uma série de iniciativas estas que estão aqui, que têm o seu valor, não as interpretando muito no pormenor, mas boas intenções, ótimo, ainda bem que chegam, oxalá que se concretizam. Mas o que é facto é que nós, os cidadãos, no dia a dia, na nossa cidade, somos confrontados com o pior. Isto não é fazer aqui carpir aqui outra vez mágoas, mas de facto a cidade de Évora está feia, continua a estar feia, está pouco animada, está pouco diversificada na sua vida, pese embora a pandemia, está com pavimentos péssimos, não se pode andar na cidade de Évora, quer dizer, as zonas envolventes, alcatroadas, assim, bituminadas, menos mal, dentro do centro histórico, e não é preciso dentro do centro histórico, as avenidas, as chamadas avenidas novas, a avenida de Dona Leonor Fernandes, a avenida Infante Dom Henrique, são zonas onde não se pode andar. Eu acho muito bem que, por exemplo, sei lá, a minha rua de infância, o Farrobo, a Rua Mendes de Vez, tem uma calçada péssima, as pessoas quase caem na calçada, mas ouça, aquilo é centro histórico puro, eu tolero. Já as outras envolventes, ouça, não é uma questão é de mal-estar mesmo. E depois outra coisa, depois somos confrontados também, e esta uma coisa pode ter que ver com a outra, mas gostava que me fosse explicado enquanto cidadão, enquanto munícipe, qual é a estratégia que está na base da intervenção do coberto arbóreo que envolve a cidade, das árvores. Umas podam-se mais, outras podam-se menos, outras se arrancam-se. Há critério, não há critério. Gostava também que isso me fosse explicado. Este multimunicipal não toca nisso. Acho que é um assunto premente. Acho que há uma série de assuntos que estão por tratar, continuam por tratar e continuam a fazer a vida dentro de Évora menos boa, com menos qualidade e portanto, eu apelava e lanço aqui sempre um apelo a que alguém olhe por isto e junto-me também um pouco ao Bento no que diz respeito. Eu sou por iniciativas eventualmente fora do espectro e do ambiente partidário, mas por amor de Deus, não pode agora um grupo por qualquer razão, ou por todas as razões, criar agora um pseudo-movimento, porque estas coisas têm que ser pensadas e têm que ser feitas com algum tempo e, sobretudo, com alguma estratégia e com ideias. E, de facto, não se vislumbram muito essas ideias. O Bento está um bocado chateado, se calhar, porque não conhece ainda o candidato do PS, eu também não, nem o candidato do PC, eu também não, nem o candidato do Bloco, nem o do Chega, não se chegam à frente, não é? Está a achar isto um bocado parado, está com um pouco de movimento. Vamos esperar. Para as notas de abertura do Ricardo, acho que estão claras. Se me permitisses, agora porque eu estava aqui, isto coisas da profissão, estava aqui a lembrar uma coisa, e tenho aqui na minha mão um livro de crónicas que foram publicadas em 1938, num jornal da nossa cidade, em que o problema era realmente o estado em que estavam as calçadas da cidade. Já nessa altura. Entramos nos temas da agenda do programa de hoje no A Torto e Direito. A Comissão Europeia apresentou uma proposta para a criação de um livre trânsito digital que comprova vacinação ou recuperação da Covid-19, tendo em vista facilitar a circulação de pessoas na União Europeia. Alberto Magalhães, precisamos ter uma carta de sanidade para poder circular? O que te parece esta proposta? O que me parece esta proposta? Eu acho que há dificuldades na eficácia da proposta.
Primeiro vou às dificuldades de eficácia e depois vamos às dificuldades de ética, que é aí que se tem debatido mais. Então vamos dividir isso, se calhar, nas duas voltas. As primeiras dificuldades, depois na segunda volta deixamos ética. Está bem? Não comeces a cortar-me o pensamento. Vamos lá. O Matias que corta raiz ao pensamento. Não, está a acordar. O Matias está a querer sistematizar. Está a querer sistematizar demais. Sistematização, exatamente. Não, é que eu tenho pouca coisa a dizer sobre o primeiro ponto. Muito bem, então força, Alberto. Bem, as dificuldades de eficácia o que é? É porque a vacina, neste momento, a gente não tem garantia de que ela produza imunidade absoluta. Parece que não é bem assim, não é? Mas evita os internamentos, evita os sintomas mais graves, evita talvez as mortes, mas não evita, se calhar, a transmissibilidade que a pessoa vacinada poderá ter em relação ao vírus. Portanto, nada garante que quando a gente recebe turistas vacinados, não recebemos também o vírus com eles. Em princípio, não há essa garantia, pelo menos para já. De qualquer maneira, parece-me que é um compromisso, quer dizer, entre a segurança e a necessidade de facilitar viagens na Europa. E talvez valha mais a pena ter cá pessoas vacinadas sem quarentena, porque o problema aqui é que, se não for assim, vamos ter, e os outros países também, evidentemente, vamos ter que pôr em quarentena os turistas. Ora, os turistas que vêm por uma semana não vão ficar 14 dias num hotel em quarentena. Portanto, tem que haver um compromisso entre segurança e a necessidade de facilitar viagens na Europa. Acho que essa é a vantagem desta ideia do livre trânsito digital. Agora, o problema ético, e a gente na segunda volta se calhar vai discutir mais isto, o problema ético é o seguinte: eu ouvi o presidente da Comissão de Bioética, o professor Rui qualquer coisa, agora não, Rui Nunes, falar sobre isto na televisão e dizer que, como a vacina não está disponível para todos, discriminar entre os vacinados e os não vacinados seria antiético. Ora, eu acho isto um disparate tremendo. Que me perdoe o professor e todos os professores universitários, presentes ou ausentes. Quer dizer, é uma coisa que eu não consigo perceber, porque discriminar, obviamente, a gente tem que discriminar entre os infectados e os não infectados, entre os vacinados e os não vacinados, entre os nus e os vestidos, etc, etc, etc. Estamos sempre a discriminar, e as discriminações nem sempre são más, eticamente. Discriminar é tratar como diferente o que é diferente. É ponto, é simples, não é? Não tem, se uma pessoa se a gente acha que uma pessoa está infectada, não a pode tratar da mesma maneira que tratamos uma pessoa que não está infectada. Se um turista está infectado, tem que ser tratado de uma maneira. Se um turista não está infectado, tem que ser tratado de outra maneira. Aqui, em relação a este livre trânsito, joga-se com as probabilidades. Se o turista vacinado ou que já teve a doença tem uma probabilidade mais baixa de estar infectado, a gente trata-o melhor do que aquele que não sabemos se está infectado. Tem que fazer teste, pelo menos, e se calhar ficar de quarentena se houver suspeitas. Uma questão de tratar diferente o que é diferente, Bento Anastácio, o que parece este passaporte sanitário proposto pela União, que está a ser debatido na União Europeia. Por estranho que pareça, desta vez, eu sou do lado da Comissão Europeia. Olha as coisas que a pandemia faz. A pandemia tem destas coisas. E pela questão simples de que... Bem, não conseguimos agora ouvir o Bento, agora sim. Eu estava aqui qualquer coisa que já voltou. A saúde da população em geral é uma coisa que está acima de qualquer garantia. A ligação com o Bento Anastácio ainda não está muito estável, já vamos lá ver se o conseguimos ouvir novamente, se não passamos a palavra ao Ricardo Freixel e já voltamos ao Bento Anastácio. É isso que fazemos. Ricardo, passa aqui para o segundo lugar, já voltamos ao Bento, daqui a instantes. Esperamos que a ligação do Bento... Luís Matias, passa para o segundo lugar nada, estou em primeiro lugar porque está em primeiro. Vamos lá ver. Ricardo, então espera lá, vamos deixá-lo em terceiro, já que está com essa conversa, fique lá em terceiro porque o Bento volta ao sítio onde estava. Bento, já aí estás outra vez, certo ou não?
Mas está com umas harmónicas. Continuamos com os mesmos problemas. Vamos ver se o Bento Anastácio consegue arranjar a forma de ter melhor rede de internet no local onde está. Ricardo, o que é que lhe parece esta existência de um passaporte sanitário para circular na União Europeia? Eu sou do tempo, todos nós somos do tempo do boletim sanitário, do chamado cartão das vacinas. Boletim de saúde. Nessa altura, do boletim de saúde, nessa altura, o cartão das vacinas. Sim. Era vulgarmente chamado, na gíria da população, era o cartão das vacinas. O boletim das vacinas. E nessa altura, nenhum de nós podia quase fazer o seu percurso académico ou fazer o seu percurso profissional normal se não tivesse um determinado tipo de imunidade relativamente a uma série de doenças que eram tidas como problemáticas na altura. Felizmente, essa fase passou, a comunidade adquiriu uma imunidade e as doenças deixaram de ser preocupantes e surge agora a pandemia. Eu acho que, eventualmente, um boletim deste tipo poderá ajudar no adotar determinado tipo de normas face ao período em que estamos a viver. Aligeirar, como disse o Alberto Magalhães, sei lá, se calhar, algumas regras e alguns cuidados a ter em alguém que não está com o boletim, com o cartão sanitário em dia, serão umas, e aqueles que terão, enfim, a vacina, que ninguém tende a possibilidade de comprovar neste momento que é 100% eficaz, mas é mais qualquer coisa que nos dá uma garantia e que poderá ser útil no que diz respeito à convivência entre os cidadãos. E aqui, neste aspecto, a Comissão Europeia foi hábil, e é hábil no que diz respeito normalmente a estes processos que passam muito pela parte administrativa e pela parte burocrática. E, portanto, aqui acho que usou de uma iniciativa que que nos pode ajudar a todos aqui nesta fase de vacinação, na fase em que começa a haver alguma capacidade para termos possibilidade de distinguir aqueles que estão teoricamente imunizados dos outros, e isso poderá ajudar a vida a tender para o normal, contando com entendo uma mais-valia, assim haja possibilidades em tempo útil de se agilizar o processo e de se poder dotar, de poder fazer funcionar todo o sistema. Acho que numa primeira análise acho que estou favorável e louva-se aqui a iniciativa da Comissão Europeia que, enfim, neste aspecto, destas questões que passam muito pela burocracia e pela administração, a Comissão Europeia tem alguma capacidade e, portanto, louva-se e espero que, se essa for mais uma arma, que possamos contar com ela, então. Bento Anastácio, o Ricardo Freixal há pouco recordava aqui o boletim de vacinas que nós tínhamos, e tu dizias que a União Europeia estavas desta vez de acordo com a União Europeia. Iremos para os ouvintes da DNFM, que já percebem pelo som e pelo hábito que nós fazemos este programa à distância, através de uma tecnologia que nem sempre é a mais robusta, apesar de ser a mais popular, mas para podermos ter vídeo é aquela que utilizamos. Ficámos sem a ligação com o Bento Anastácio, voltaremos a tê-lo na emissão, espero que brevemente. Volto ao Alberto, porque então vamos lá à tal questão ética que podes querer desenvolver. Mas perguntei-te também se isto não poderá levantar um futuro que seja permanentemente fiscalizado, até noutras circunstâncias. Há pouco, como dizias, o Primeiro-Ministro já queria fazer aqui um outro apelo à Constituição. Será que isto não vai abrir outras questões? Não parece. Ter um passaporte. Eu acho que as pessoas deviam se preocupar, de facto, com outras discriminações. Outro tipo de fiscalizações, não é? Fiscalizações e discriminações. Esta não me parece, quer dizer... Eu sou como o Ricardo, não é? Eu andei na escola e era obrigado a estar vacinado para andar na escola. E todos os anos no liceu tinha que ir tomar as vacinas ou tinha que mostrar o cartão o boletim de saúde onde estavam as vacinas, que eram várias. Não é? E quem for à África também tem que ser vacinado, senão não vai, é discriminado. Para certos países é discriminado. Portanto, nós temos que perceber... era isso que eu queria concentrar-me, na discriminação. A gente tem que perceber o que é que quer dizer discriminar.
Discriminar é separar, é tratar, como eu disse ainda há bocado, tratar como diferente aquilo que é diferente. E discriminar é uma função cognitiva do ser humano que é das mais úteis. E mais, se nós discriminássemos melhor, éramos mais felizes. Se nós conseguíssemos discriminar entre os bons e os maus, entre os bandidos e os bons cidadãos, logo à primeira vista, era ótimo. Portanto, discriminar nunca é demais. O que é demais é discriminar por maus motivos. E por isso, eu acho que a gente muitas vezes, mesmo as melhores cabeças, muitas vezes confundem estes dois significados da palavra discriminar. Discriminar no mau sentido é discriminar por maus motivos, é fazer tratar de modo diferente sem ter motivo justo para isso. Ora, neste caso, há um motivo justo para discriminar, é que uma pessoa pode estar infectada e ir introduzir num país mais vírus, e outras não precisam de tanta salvaguarda porque, em princípio, não estão infectadas. Quer dizer, é tão simples como isto e não vejo grandes problemas éticos nesta discriminação. Bento Anastácio, não consigo dizer isto de outra maneira. E agora sim, espero poder ter aqui o Bento e espero que o possamos ouvir. Bento Anastácio, depois destas rasteiras, está-me a palpitar que a tua ligação não tem passaporte. Está de acordo com a Comissão Europeia. É isso, Bento. Sim, exatamente. E a Comissão Europeia fez qualquer coisa de jeito. Já não era sem tempo. Já não era sem tempo. Ou será que o Bento se vai converter para europeísta convicto? Vamos lá, Bento Anastácio, vamos lá a esta questão de sanitário. Eu defendo que a vacina é um avanço civilizacional. As vacinas marcam, de facto, o aparecimento da primeira vacina marca uma fase na história da saúde pública no nosso planeta. Isto não é questão ideológica, não é questão nenhuma, é um facto. Numa situação como a que nós vivemos, eu defendo a vacinação universal e obrigatória. Obviamente gratuita. A vacinação obrigatória que nós já tivemos no mundo inteiro e acabou com coisas como o sarampo, como a pólio, como uma quantidade de coisas. A raiva, uma quantidade de coisas. Foi a primeira vacina, Pasteur. Sim, Pasteur, e resolveu um problema que era gravíssimo na altura e hoje deixou de ser problema. Para que o Covid-19 deixe de ser problema, temos que seguir a mesma linha. Eu depois penso as questões éticas. Eu não, por muito que isto possa parecer uma posição antidemocrática, não me parece que um cidadão individualmente possa decidir sobre a saúde pública. Eu tenho o direito de me atirar para debaixo de um carro, ok? Se me apetecer, ninguém tem nada a ver com isso. O dono do carro é capaz de não concordar contigo. Isso é outra questão. O seguro depois que eu resolva. Não tenho agora o direito de agarrar no carro e passar com ele por cima das pessoas. Portanto, são duas coisas completamente diferentes. Portanto, a questão de usar uma aplicação é o processo normal decorrente do facto de deixarmos de ter que usar cartão de vacinas. Eu, como sou velho, sou do tempo em que todos os anos na universidade era obrigado a fazer uma microradiografia e um teste à tuberculina. Eu também. Portanto, também. Não me passou pela cabeça, nem em pleno PREC, me passou pela cabeça questionar a obrigatoriedade de se fazer os testes à tuberculose. Quer dizer, há coisas que não lembram ao diabo. Tão habituados já estávamos ao autoritarismo salazarista. Não é uma questão de autoritarismo salazarista, nem de autoritarismo revolucionário ou outro qualquer. É uma questão de bom senso.
é uma questão de avanço civilizacional. Mas não corremos o risco de abrir aqui um precedente que depois possa levar a que seja necessário um passaporte para tudo e mais alguma coisa relacionada com as nossas questões de saúde ou com algo da nossa privacidade? Já é a questão da saúde. Portanto, este é mais um que... Mas a questão da saúde pessoal... A questão da saúde pessoal é uma coisa do foro íntimo da pessoa, da sua família, e não mais que isso. Olha, deixa-me abre aí um parênteses para eu responder ao Luís Matias. Luís Matias, ontem ou anteontem vi uma notícia que dizia o seguinte: a Direção-Geral de Saúde está preocupada e vai abrir um programa para a paternidade envolvida. Isto é, agora vai interferir nas famílias e na organização, na estrutura das famílias, vai tentar intervir aí para que os pais se envolvam mais no cuidado dos filhos. Então, queres melhor exemplo? Então, não, daí precisamente esta questão, Bento Anastácio. Então, para o Bento terminar a sua intervenção e fecharmos o tema com o Ricardo. Mas a Direção-Geral de Saúde ainda não mostrou provas de que os pais têm que se envolver como eles querem. Ao passo que a vacina é outra conversa, não é? Eu estou a passar ao lado da conversa porque estas coisas da nova tecnologia, as minhas são a vapor, portanto perdi-me pelo meio. E dizer que pura e simplesmente que eu não reconheço aos pais o direito de decidirem vacinar ou não os filhos. Isso é uma questão de saúde pública, é uma questão do Estado, não é uma questão de cada pai ou de cada família decidir se a criança apanha ou não apanha a vacina do sarampo. Assim como neste momento não é a pessoa pode obviamente dizer eu não quero apanhar, ok, mas depois toma essa opção, depois quando quiser ir viajar não vai, porque é o direito que tem de não se vacinar, mas também é o direito da sociedade de dizer, não te vacinaste, não vais, quando quiser ir à bola, não vai, por aí fora. Está clara a posição do Bento Anastácio, que ficou aqui com mais tempo para não cortar a risa ao pensamento, mas devido àquela pausa tecnológica, ele acabou por usar os seus 2 tempos num só. Ricardo, para concluir... vamos ter definitivamente um passaporte já falou, que deverá viver durante quanto tempo? Não, eu estava aqui, não era em pausa tecnológica, mas estava em reserva tecnológica. Estava em reserva. Quando o Luís Matias disse, passámos os 4 por isso, comecei a olhar para isto e o painel todo somado damos mais de 200 e tal anos, não é? Portanto, é muita fruta. Bom, não me choca nada do ponto de vista ético, não me choca nada o tal boletim das vacinas, o tal boletim sanitário, não é? O que me choca mesmo são outro tipo de controles que exercem sobre mim de uma forma a violar a minha privacidade, sei lá, de vida social, empresarial, fiscal, a todos os níveis, e temo mesmo que qualquer dia me chipem e que eu, eventualmente, para montar em cima de uma bicicleta, tenha que pedir autorização. Percebem? Ora bem, a iminência disso é que de facto me põe de sobreaviso. Agora, uma discriminação boa, como o Alberto Magalhães fez o favor de separar aqui as boas das más, parece que estamos todos de acordo. Isto não me choca nada, mesmo nada. Agora, que não se pegue aqui nesta moda e que não se comecem aqui a criar boletins ou a criar ordens ou chips eletrónicos ou que nos ponham um implante atrás das orelhas de forma a controlar outras coisas. Isso aí é que não, porque de facto a informação, seja voluntariamente, seja involuntariamente, a informação de que o Estado e outras instituições expõem a nosso respeito é por vezes demasiada e viola a nossa privacidade. Não me choca nada e acho que estamos todos de acordo nesse aspecto. Entramos no segundo tema do programa de hoje, deste A Torto e Direito, com o Alberto Magalhães, o Bento Anastácio e o Ricardo Freixal. Começámos às 6 da tarde, como é habitual, também ao fim de semana, e ainda nos pode ver no 121, 124 do meu canal ou no YouTube da Diana FM. Vamos às vacinas. Depois do passaporte, as vacinas anti-Covid. Alberto Magalhães, a Europa e as vacinas. O que te preocupa?
O mesmo que aos restantes cidadãos da falta das vacinas. Elas que não chegam, ou a suspensão de uma, de outra. Vamos lá. Eu agora tenho que, ao contrário do que fizemos no ponto anterior, eu agora tenho que bater a torto e a direito na Europa e nos governos, em muitos governos, na maioria dos governos europeus. Então, a história das vacinas a nível europeu começou muito bem. A história começou bem, mas descambou rapidamente. Neste momento, Marrocos tem uma taxa de vacinação que é o dobro da taxa de vacinação europeia. Só para termos uma pequena visão da nossa situação. Estamos atrás de Marrocos. E porquê? Começou a descambar com a incompetência dos burocratas que negociaram com a AstraZeneca. A AstraZeneca só foi exigido que desenvolvesse, e vou dizer entre aspas, os melhores esforços para entregar as vacinas, também entre aspas, o mais cedo possível. Enquanto os Estados Unidos e o Reino Unido impuseram pesadas sanções financeiras para o não cumprimento dos prazos. Isto com todas as farmacêuticas com que negociaram. Quem ouviu ontem na SIC Notícias uma especialista, dizia lá especialista em não sei o quê da União Europeia, eu não consegui apanhar tudo, mas era uma especialista. E o que é que essa especialista disse? Que ainda não se conhecia o contrato entre a União Europeia e a AstraZeneca. Ora, eu senti-me logo privilegiado e ainda mais especialista, porque desde o dia 17 de março li no Observador o contrato entre a União Europeia para produção, compra e venda de uma vacina Covid-19 à AstraZeneca para o uso na União Europeia. Portanto, o contrato é público em Portugal, através do Observador, desde o dia 17. No dia 22, a especialista ainda não sabia que o contrato era público. Portanto, estamos a ver como é que são os nossos especialistas e as nossas especialistas. O argumento de que a Europa financiou a investigação e a produção das vacinas e que, portanto, devia ser servida como deve ser, e os contratos bem cumpridos, também tem que se lhe diga. Segundo o Financial Times, o Reino Unido gastou cerca de 29 libras por cabeça, per capita, com a investigação e a produção de vacinas. Os Estados Unidos gastaram 27 libras per capita na mesma função. E a Europa gastou 4 libras per capita na investigação e produção de vacinas. Segundo o Observador, vou voltar ao mesmo artigo do Jorge Fernandes, em dia 17 de março, no Observador. Em agosto de 2020, os Estados Unidos tinham gasto 9,3 mil milhões de dólares em vacinas. Em agosto do mesmo ano, de 2020, a União Europeia tinha gasto 843 milhões. Ouviram bem? 843 milhões, isto é, 10 vezes menos. No Natal, os Estados Unidos tinham contratualizados para fornecimento de vacinas 18 mil milhões de dólares. Com a AstraZeneca, contrato feito em maio, com a Pfizer em julho e com a Moderna em agosto do ano passado. No Natal, a União Europeia tinha gasto 9 mil milhões, tem mais população e tinha gasto metade dos Estados Unidos. E tinha contratualizado com a AstraZeneca em agosto e com a Pfizer em novembro. Estão a ver a diferença? Portanto, isto para começo de conversa. Agora, para piorar a coisa, não é? Como já estávamos dentro do buraco, a União Europeia começou a escavar ainda mais o buraco, que é para ficarmos ainda mais enterrados. O Macron disparou contra o Reino Unido, que andava a se embarcar vacinas. E devia estar caladinho, porque o Instituto Pasteur, onde foi o Pasteur que descobriu a primeira vacina, não é? Portanto, tem pergaminhos, desistiu da vacina já há uns meses atrás. Não conseguiu fazer uma vacina. A Sanofi ainda está na segunda fase de desenvolvimento. A Alemanha foi atrás do Macron e começou por dizer, como o Macron também disse, que a vacina da AstraZeneca não servia para os maiores de 65 anos. Depois,
acabaram por suspender a vacina da AstraZeneca, aprovada pela Agência Europeia do Medicamento. E pôs a hipótese, reparem bem, a Alemanha pôs a hipótese e a aposta de comprar a Sputnik V, a vacina russa que ainda não foi aprovada pela EMA, que só agora é que vai visitar fábricas na Rússia. E houve 20 países que seguiram a Alemanha, Portugal incluído, como cordeirinhos nesta estupidez autêntica. O resto guardo para a segunda parte. Para a segunda parte, de forma ainda mais sintética, de forma mais sintética, porque o Alberto teve aqui mais tempo para dar o balanço à conversa. Bento Anastácio, o caminho é este, é ir para outros fornecedores? Estamos atados na burocracia europeia para comprar vacinas? Obviamente que estamos, e obviamente temos que seguir por outro caminho. Porque quer não, esta questão das vacinas neste momento é uma questão política e é fundamental. Fundamental, e uma questão económica. Nós estamos a ser apanhados no meio de uma guerra comercial entre dois monstros da indústria farmacêutica que se estão a degladiar pelos milhões de lucro que vêm das vacinas. O resto é tudo por empater le bourgeois. Esta história toda dos efeitos secundários está mal contada. Então, mas ainda não apareceu nenhum problema de efeitos secundários na outra multinacional? Apareceram mais ainda. Então, mas como é que é? Vamos lá deixar de coisas. A questão da vacina russa ou da vacina chinesa é uma questão política. Qual é a dúvida que há? A Rússia ainda não. A Rússia a gente tem que saber se ela é boa ou não. Que os russos aldrabam muito, como tu sabes. O problema não está. O problema está em ter a confiança que os russos mandam a fórmula que eles usam no país deles. Isso é outra questão. Eles não usam, os russos não vacinam a população deles, só vendem a vacina para fora. Esse é que é o problema. E em relação à chinesa, eu tenho a certeza quase absoluta que não há vacina mais testada do mundo. Porque aquilo é feito, são precisos, preciso testar uma população nos vários estratos etários, etc, escolhem uma cidade e vacinam, e são todos voluntários e a coisa está resolvida para se ver os efeitos. Ou então, como têm feito, encheram a Ásia e a África das vacinas. Portanto, isso é uma ação política. Geoestratégica. Tem aí tudo. Portanto, nós não deixemos de brincar. Eu fui, no início, confesso, na canção dos Amanhãs que Cantam e da Humanidade, que é uma coisa não sei quê, e deixei-me embalar durante uns tempos nessa conversa, esqueci-me que isto é o capitalismo puro e duro. E o resto não é só. Isto não é capitalismo puro e duro. Isto é estupidez política pura e dura. Ou então, estupidez por aí fora. Eu ainda acreditei que também foi por pouco tempo, diga-se a bom da verdade. Devia ser do confinamento, que andava um bocado mais lírico. Que seriam vacinados primeiros os idosos africanos e asiáticos que os jovens europeus. Mas isto, obviamente, que não vai acontecer. Portanto, a questão das vacinas tem a ver, obviamente, com a posição que a humanidade tem e a relação que temos nós uns com os outros. E isto aqui é o espelho disso. Quando está o mundo inteiro a tremer com falta de uma vacina, quando tecnologicamente foi feito, ou seja, quando a humanidade tem condições para o fazer e para servir toda a população, ficamos a discutir quem é que tem os direitos e quem é que ganha mais com isto, quem é que tem, sobretudo, o melhor departamento de marketing, quem é que tem o melhor lobby junto da Comissão Europeia ou coisa do género. Porque esta questão desta farmacêutica é nitidamente a força do lobby da Pfizer superior à força do lobby da AstraZeneca.
Ricardo Freixal, 2 pontos então aqui neste tema das vacinas e a União Europeia. 2 dimensões, esta força dos laboratórios, o outro, o funcionamento da própria União. Por onde é que quer pegar de início para este tema entre das vacinas e inoperância da União Europeia? Os seus ouvintes não sabem bem, mas o Luís Matias sabe e os meus colegas de painel também sabem que eu estou aqui um pouco como o Palhinha naquele jogo em que era para ir, mas foi. Era para não ir, mas foi. Eu cheguei aqui acima da hora, ainda me aguentei com a questão do boletim das vacinas, agora sobre a questão da atuação da União Europeia relativamente ao processo de vacinação. Não me documentei muito, mas vamos lá ver uma coisa. Há aqui naturalmente que foi aqui uma introdução jocosa, ou a tentar ser jocosa, mas vamos lá ver. É evidente que todos nós sabemos que no mercado aberto que há interesses de natureza empresarial e de lobbies nos grupos que estão em concorrência, neste caso concreto aqui nas vacinas. A Pfizer por um lado, a AstraZeneca pela outra, e isso é inevitável. Essa guerra é inevitável. O que eu entendo que é lamentável, de facto, é que numa questão tão nobre e tão prioritária quanto é a tentativa de resolução do problema da pandemia, os organismos, a União Europeia neste caso, não seja capaz de exercer o seu papel de regulador. Isso é que eu acho. E não sendo um europeísta convicto a 300% como o Bento Anastácio, porque eu sou um eurocético, entendo a União Europeia como assim, fundamental do ponto de vista de coesão política, de geopolítica, de estratégia. Agora, entendo que na sua praxis a política da União Europeia falha a muitos níveis. E sobretudo porque não tem atenção muitas especificidades, ou por outro, muito mais do que isso, há lobbies no seu interior e a Europa faz-se aqui não como um ideal, há teoricamente um ideal europeu, mas a Europa depois anda a várias velocidades. E neste caso da vacinação também, isso é que é grave, não é? E portanto a União Europeia não ser capaz de se instituir como organismo regulador numa questão tão nobre quanto é esta da pandemia e da vacinação é que acho que é de lamentar, e portanto não sei como é que se é capaz de pôr termo a isto, mas depois, quer dizer, depois, como diz o Alberto Magalhães, vemos os especialistas, o Alberto Magalhães, a especialista que não era especialista, que não conhece a lei, eu não acredito em tanta incompetência. Há aqui valores mais altos que se levantam e que vão para além dos ideais europeus, infelizmente, e daquilo que deviam ser os princípios mais nobres também ao nível da saúde. E é lamentável, de facto, verificar que o espírito europeu não existe a este nível, não é? Portanto, lamento e oxalá que haja, que alguém ponha, consiga, de alguma forma, regular para que todos nós possamos andar à mesma velocidade, não é? Porque não é por nada, mas o Alberto Magalhães documentou-se muito bem e é curioso dizer que o Norte da África, Marrocos, não estranha muito, porque Marrocos de facto não só a esse nível, mas a nível de várias intervenções será eventualmente uma potência que está a caminhar a vários níveis, mas se calhar a nível da saúde, pelos vistos, não é? Pelo menos estamos a dar cartas, não é? E tem um potencial, o país tem um potencial, não é? E está também a nível de capacidade negocial, se calhar, está por cima de um bloco europeu que está, se calhar, subvertido na sua essência e na sua forma de atuação por interesses subreptícios de particulares e de lobbies que se formam em volta desses interesses, não é? Alberto, temos que esta questão das vacinas tenha um efeito mais pernicioso na imunização da população à Covid-19 ou na imunização da população à União Europeia? As duas coisas. Eu acho que o principal problema da União Europeia não foi a luta entre... Eu não sei se foi a luta entre lobbies de farmacêuticas. Claro que houve também lobbies, porque, por exemplo, a União Europeia contratou fundamentalmente com a AstraZeneca, que é sueca, e com
a tal vacina francesa que ainda está a ser desenvolvida, ainda não passou à fase de teste principal e última. Mas o que é certo é que houve aqui um problema, foi os burocratas europeus quiseram poupar dinheiro à Europa. Já quando for, se calhar com a Alemanha por trás, já quando foi da crise da Troika, não é? Há 10 anos, a Alemanha quis poupar dinheiro e pela segunda vez se chega à conclusão que o barato sai caro, porque vai-nos sair muitíssimo caro. A Europa, como está atrasada na vacinação, vai sair da pandemia mais tarde do que os Estados Unidos e do que o Reino Unido. E do que a China, etc. E portanto, vai andar na carruagem de trás e, portanto, a recuperação económica vai ser mais tardia na Europa do que nos outros sítios, o que nos vai custar uma pipa de massa a todos os europeus. Este é o problema que se põe. Eu queria só chamar a atenção para mais uns disparates. O Ministro da Saúde alemão, diz a Teresa de Sousa, no dia 21, no Público, agora deu-lhe na cabeça de avisar as pessoas que vão tomar a vacina da AstraZeneca que têm que assumir a responsabilidade pelos riscos inerentes. Isto é, não só diz uma falsidade, que é que a vacina da AstraZeneca tem mais riscos do que as outras, que não tem, não há prova nenhuma disso. Vai contra a Agência Europeia do Medicamento ao dizer isto, e ainda por cima comete uma enorme estupidez, que é, então a pessoa que toma a vacina é que assume a responsabilidade dos riscos. Isto é uma coisa inacreditável para difamar a vacina, não é? Porque a vacina da AstraZeneca agora funciona como bote expiatório da incompetência e da estupidez da burocracia e dos governos europeus e dos ministros da saúde europeus. Portanto, o Reino Unido está a receber vacinas da AstraZeneca, só para mais uma estupidez, está a receber vacinas feitas na Índia pelo Instituto Serum, que, se vocês não sabem, é só o maior produtor de vacinas mundial. Hã? Mas apesar da insistência de alguns governos europeus para a Comissão Europeia mandar uma missão ao Instituto, lá à Índia, para certificar o Instituto para que possa produzir a vacina para a União Europeia, a vacina da AstraZeneca, ainda não partiu nenhuma delegação da Comissão da União Europeia para isso. Isto é, a Comissão Europeia está-se a marimbar para a vacina da AstraZeneca, quer pode espiar a estupidez. Pior, para combinar a estupidez, comunicação de pânico. Em vez de comunicação antipânico, o que temos tido nos últimos dias e semanas é comunicação de pânico. Insistir no risco da vacina da AstraZeneca, apesar de ser mais que certo que o risco é insignificante e ao nível das outras vacinas e menor do que a pílula anticoncepcional, para dar um exemplo já conhecido. Deste esse exemplo precisamente na semana passada. Mesmo Exato. que existisse relação de causa e efeito, o risco era tão mínimo, mesmo que se viesse a dizer a quantidade de casos em milhões e milhões de aplicações da vacina é tão pequenino que não é significativo, não merece referência. No entanto, a DGS e a Infarmed continuam a aconselhar o autorrastreio de sintomas de trombose, como se as pessoas que não são vacinadas não tivessem tromboses embólicas. Ora, a trombose embólica já existia, já tive uma. Aqui há uns anos ainda não havia Covid. A trombose embólica já existe há muito tempo. Portanto, é de uma alta estupidez continuarem a dizer para as pessoas verem se têm dores de cabeça, ou se têm isto, ou se têm aquilo. Há risco de trombose nos que tomaram e nos que não tomaram a vacina. Não deixou de haver risco de trombose por se tomar a vacina, nem vice-versa. Fica claro o alerta do Alberto, Bento Anastácio e Ricardo Freixel. Então vamos lá para concluir o tema. Bento, maiores riscos para a União ou para o Covid? Ficamos imunes ao quê? Não ficamos imunes a coisa nenhuma. Só dizer para fechar então. Só dizer que sou tão convictamente europeísta
como qualquer agricultor do Sul é fortemente apoiante da PAC. Portanto, mas eu não sei. Era motivo para discussão, porque eu, como vê, para as minhas posições aqui, sendo eventualmente desenvolvendo a atividade agrícola, não sou nem pouco mais ou menos um defensor da PAC. Não é? Bento, então, para concluir. Que eu saiba, não há agricultores do Sul a defenderem a PAC. Agora, há de facto um problema que se põe, que é com isto, que é o aumento dos movimentos anti-vacina. E dar aos movimentos anti-vacina um suposto cariz científico. Claro. Bem, toda a gente sabe que não há nada, que há mais técnicos por metro quadrado em Bruxelas e nos organismos da União Europeia que era em qualquer praia. Portanto, são todos especialistas de qualquer coisa. E depois, estes especialistas de qualquer coisa opinam sobre o que sabem e o que não sabem, inclusive vacinas. Portanto, esta gente toda sabe destas coisas. E um dia destes vamos ver o que é que por aí vem. Neste momento não me parece que a posição da Europa seja a mais coerente, mas a solução passa obviamente por produzir vacinas. E o facto... já devia ter ido à Índia, então, a ver. E semicondutores para os automóveis, etc. Exatamente, tudo. É preciso... Porque senão as fábricas de vacina também não funcionam. E é preciso, sobretudo, dar a vacina à população toda do mundo. E, sobretudo aos países da África e da Ásia. Quer dizer, não é só para a Europa. Espera aí, não acabei. Não é depois tens de terminar, amigo. Sim, não é só a Europa e os Estados Unidos irem buscar ao terceiro mundo minérios e combustíveis. É preciso também levarem para lá a vacina. A Europa tem exportado para lá. Ricardo Freixiel, para concluir, a fechar. Ficou o Ricardo. Luís Matias, eu não quero acreditar que o Luís Matias tenha tocado aqui no problema da União Europeia e da vacinação e tenha deixado aqui intacto o papel da presidência portuguesa e do seu absurdo ou não, ou incompreensível ou compreensível silêncio acerca do assunto. Seria um tema a lançar aqui, mas já não temos tempo para discutir, não é? Mas de facto é... Tem toda a razão, Ricardo. Não é? Eu esqueci de falar disso. Também tinha para falar disso. Não é? Bom, também a presidência não tem que se manifestar. Não, a presidência em vez de dar o exemplo. Ricardo, a presidência em vez de dar o exemplo, seguiu mal o exemplo dos outros. Exatamente. Vocês estão a falar em quem? Estou a falar naquele cidadão. Muito bem. Aquele cidadão que pôs a malta toda em casa e depois foi de férias para Roma e para Madrid. É desse senhor que estão a falar? Não sei. Pois, não foi de férias. Foi em serviço. Sim, foi ao beijamão ao Papa e ao Rei de Espanha. Coincidências. Exatamente. Deve ter pensado... Fez o mesmo que vamos... Não, mas a presidência... Fez o mesmo que fez há 5 anos. O Ricardo fica com a última palavra agora, para fecharmos o programa. Bento Anastácio, não é estar a defender o senhor, mas a presidência ativa da União Europeia não diz respeito propriamente ao Presidente da República. Exatamente. Eu só aproveitei aqui... Quiçá terá reunido previamente e pôde ir descansar, não é? Agora, a presidência é que... Aí tal. O Autor e Direito chega assim ao final na edição desta semana com o Alberto Magalhães, o Bento Anastácio e o Ricardo Freixiel. O encontro consigo está marcado para de hoje uma semana, aqui sempre à terça-feira, mas também ao sábado, às 18 horas, no meu canal 121, 124, no canal do YouTube da DNFM e, claro, tudo junto, em versão áudio e vídeo, para ver e ouvir quando quiser em www.dnfm.com. Até para a semana. Até para a semana. Até para a semana, então. Saúde. A Torto e a Direito. Um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixiel.